No âmbito da atual conjuntura geoestratégica, a infraestrutura energética da Federação Russa converteu-se num dos principais teatros de operações logísticas e econômicos do conflito em curso. Na noite de 5 de maio de 2026, a refinaria de petróleo de Kirishi, formalmente designada como Kirishineft Ordzsintez ou KINEF, localizada no Oblast de Leningrado, a aproximadamente 800 quilômetros da fronteira com a Ucrânia e a sudeste de São Petersburgo, foi alvo de um ataque de precisão executado por veículos aéreos não tripulados ucranianos. Esta instalação industrial não configura uma central de processamento regional de menor relevância, posicionando-se, pelo contrário, como uma das 3 maiores refinarias de petróleo de todo o território russo, com uma capacidade anual de processamento estimada entre 20 a 21 milhões de toneladas métricas de crude, o que equivale a cerca de 400 mil barris de petróleo diários. Dados relativos ao ano de 2024 indicam que o complexo de Kirishi foi responsável pelo processamento de quase 7% do volume total de refinação nacional da Rússia, evidenciando o seu peso estrutural na sustentabilidade macroeconômica de Moscovo e no financiamento das suas operações militares em território ucraniano. A operação militar aérea foi executada de forma coordenada pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, em articulação direta com as Forças de Operações Especiais e as Forças de Sistemas Não Tripulados ucranianas. A incursão resultou na destruição imediata e simultânea de 3 das 4 principais unidades de destilação de petróleo bruto da instalação, além de ter causado danos significativos em diversas unidades de processamento secundário e num tanque de armazenamento situado numa estação de bombagem adjacente. O impacto físico e a consequente deflagração de incêndios de larga escala foram validados de forma independente pelo Sistema de Monitorização de Incêndios por Satélite FIRMS, gerido pela NASA, que registrou múltiplas anomalias térmicas severas ao longo de todo o perímetro do complexo industrial. Fontes do setor petroquímico consultadas pela agência de notícias Reuters, sob condição de anonimato, confirmaram que a refinaria de Kirishi paralisou por completo todas as suas operações de processamento na sequência do ataque, sublinhando que a extensão total dos danos materiais inviabiliza qualquer estimativa de curto prazo para a retoma das atividades, uma vez que as unidades de destilação primária constituem componentes de engenharia pesada, altamente complexas e de elevado custo de substituição. Este acontecimento insere-se numa campanha militar deliberada, contínua e de crescente precisão geográfica contra os ativos energéticos russos, desmistificando a premissa de invencibilidade militar frequentemente promovida pelo Kremlin. A refinaria de Kirishi já tinha sido alvo de investidas semelhantes em março de 2024, março de 2025, outubro de 2025 e março de 2026. Informações veiculadas pela agência Bloomberg apontam que a instalação se encontrava inativa desde o final de março de 2026, devido a um ataque prévio, tendo a nova ofensiva de 5 de maio ocorrido numa fase em que a administração técnica tentava ainda restabelecer a operacionalidade da infraestrutura. Em termos institucionais, o governador da região de Leningrado, Alexander Drozdenko, declarou publicamente através da plataforma Telegram que as defesas antiaéreas russas tinham abatido 29 drones sobre o Oblast e que o incêndio subsequente fora contido, numa tentativa de minimizar a gravidade dos impactos. Contudo, os relatórios técnicos independentes e os dados econômicos setoriais contrastam com a versão oficial das autoridades regionais, confirmando a paragem estrutural de uma unidade essencial para o fornecimento de gasóleo ao mercado interno russo e às cadeias logísticas militares avançadas. O núcleo dos acontecimentos recentes estende-se muito para além da região de Leningrado,
evidenciando uma expansão geométrica do raio de ação das forças ucranianas no interior do território da Federação Russa. O caso mais paradigmático desta evolução técnica e operacional ocorreu na refinaria Lukoil Permanefteorg-Sintez, situada na cidade de Perm, na região dos Urais. Este complexo industrial foi alvo de uma sucessão de ataques precisos, a uma distância superior a 1.500 quilômetros da fronteira ucraniana. Uma área geográfica que, até o momento, era considerada fora do alcance das capacidades de projeção de forças de Kiev. O cronograma operacional revela um padrão de saturação sistemática. As primeiras incursões contra a refinaria de Perm e a estação de despacho de produção linear adjacente ocorreram nas noites de 28 e 29 de abril de 2026, resultando num incêndio de grandes proporções na estação de bombagem que consumiu múltiplos reservatórios de armazenamento. Apenas 8 dias mais tarde, na noite de 7 para 8 de maio, a mesma instalação foi novamente atingida, marcando a terceira ofensiva em menos de 2 semanas. Este último impacto provocou a deflagração de um incêndio numa das unidades de tubos de vácuo atmosférico da refinaria, componente absolutamente crítica para o processo de destilação primária de crude. Além de danificar um tanque de armazenamento na estação de bombagem petrolífera local. O Serviço de Segurança da Ucrânia confirmou formalmente que a operação em Perm foi executada pelo seu Centro de Operações Especiais Alfa, recorrendo a veículos aéreos não tripulados do modelo Lyuti, um sistema de ataque de longo alcance desenvolvido e produzido de forma inteiramente doméstica pela indústria de defesa ucraniana. No plano macroeconômico, os dados institucionais corroboram a gravidade da situação para as finanças russas. O presidente Volodymyr Zelensky declarou publicamente que, até maio de 2026, as incursões contra as infraestruturas petrolíferas russas já tinham causado prejuízos diretos estimados em cerca de 7 mil milhões de dólares, um valor circunscrito exclusivamente aos primeiros meses do ano civil de 2026. A relevância estratégica da refinaria de Perm prende-se com o facto de ser uma das unidades tecnologicamente mais avançadas do país, operada pela Lukoil, uma das maiores corporações energéticas da Rússia. Esta central é responsável pelo abastecimento de combustíveis, tanto para o mercado de consumo interno e rotas de exportação, como para as redes logísticas avançadas das Forças Armadas da Federação Russa. Simultaneamente, os ataques visaram de forma cirúrgica os eixos de transporte geridos pela Transneft, o monopólio estatal russo de oleodutos. A estação de despacho de produção linear de Perm, também atingida nesta vaga de ataques, funciona como um nó logístico central no sistema de transporte de hidrocarbonetos da Rússia, distribuindo crude em 4 direções distintas, incluindo o fornecimento direto à própria refinaria de Perm. A destruição coordenada do centro de processamento e da sua respectiva artéria de alimentação infraestrutural visa deliberadamente criar danos sistêmicos cumulativos, elevando a complexidade técnica e o tempo necessário para qualquer tentativa de reparação por parte das autoridades russas. Relatórios dos mídias locais e as declarações do governador regional confirmaram a ocorrência dos impactos, revelando ainda que as autoridades locais chegaram a acionar o plano de resposta de emergência Cavior antes de os impactos se consumarem. Esta ativação prévia demonstra que os sistemas de alerta e a defesa antiaérea detetaram a aproximação dos vetores aéreos, mas mostraram-se tecnicamente incapazes de impedir a interseção dos alvos no perímetro industrial, expondo vulnerabilidades na cobertura de segurança fora da zona de proteção da capital, Moscovo. Em paralelo com os eventos em Perm, registraram-se ofensivas coordenadas contra as infraestruturas de exportação nos mares Báltico e Negro, incluindo alvos em Tuapse, Ust-Luga e Primorsk, paralisando temporariamente terminais marítimos essenciais.
A nível macroeconômico e financeiro, a campanha contínua contra os ativos energéticos da Federação Russa gerou uma contração estrutural sem precedentes na capacidade de refinação do país. Dados publicados num relatório detalhado da plataforma 1945 indicam que, no início de maio de 2026, a capacidade média de refinação de petróleo da Rússia caiu para 4,69 milhões de barris por dia, o que representa o valor mais baixo registrado desde dezembro de 2009, anulando efetivamente 16 anos de progressos e investimentos no setor petroquímico nacional. Esta regressão da intensidade da atividade militar aérea não tripulada, tendo a Ucrânia atingido infraestruturas petrolíferas russas mais de 140 vezes ao longo do ano de 2025, um aumento superior a 50% face aos registros de 2024, mantendo-se a tendência de crescimento operacional nos primeiros meses de 2026. Historicamente, as receitas provenientes da exploração de petróleo e gás natural constituem aproximadamente 30% do orçamento nacional da Federação Russa, configurando a base de sustentação financeira do esforço de guerra. Em abril de 2026, estas receitas totalizaram 855 mil milhões de rublos. Embora o valor nominal seja elevado, as projeções orçamentais de Moscovo baseavam-se num preço de referência de $59 por barril, enquanto os preços globais de mercado quase duplicaram esse valor devido à instabilidade geopolítica no Médio Oriente e ao conflito no Irão. Apesar deste cenário de preços globais elevados, as receitas russas de petróleo e gás registraram uma quebra de 38% no primeiro quadrimestre de 2026 em termos homólogos, uma contração diretamente atribuível à degradação física das instalações de extração, processamento e exportação. Análises estruturais elaboradas pelo Baker Institute, da Rice University, baseadas na monitorização de 272 incidentes confirmados e suspeitos de ataques ucranianos contra a infraestrutura energética russa entre 2022 e o início de 2026, apontam para danos cumulativos de difícil reversão técnica. Diferentemente das sanções econômicas internacionais, que operam através de mecanismos burocráticos e administrativos, passíveis de serem contornados por frotas mercantes clandestinas ou empresas de fachada, a destruição física de unidades de destilação primária exige processos de substituição que se estendem por vários anos. O relatório científico sublinha que os esforços do Kremlin para dispersar a capacidade de manufatura e processamento industrial em direção às regiões orientais do país são dispendiosos, lentos e logisticamente ineficientes, introduzindo fricção nas cadeias de abastecimento e consumindo recursos orçamentais que deixam de estar disponíveis para o financiamento direto das operações militares na frente de combate. No plano interno, as estimativas do Center on Global Energy Policy, da Columbia University, indicam que as receitas petrolíferas anuais da Rússia recuaram para cerca de 80 mil milhões de dólares, refletindo uma redução de 20% face ao período homólogo anterior. Para conter os efeitos da escassez de combustível no mercado doméstico e gerir o racionamento detetado desde o final de 2025, o governo russo decretou proibições intermitentes à exportação de gasolina, priorizando o fornecimento logístico das suas forças terrestres em detrimento do consumo civil e das exportações comerciais. De acordo com o Institute for the Study of War, o impacto fiscal obrigou o Estado russo a despender cerca de 350 mil milhões de rublos em subsídios diretos às companhias petrolíferas para assegurar a operação parcial das centrais danificadas, afetando a liquidez orçamental destinada à produção de armamento e ao pagamento de soldos militares, com relatos crescentes de atrasos nas remunerações das tropas.
No plano estratégico e de defesa, as Forças Armadas russas viram-se na contingência de desmobilizar sistemas de defesa antiaérea das linhas de contato na Ucrânia para proteger os complexos industriais do interior do país, enfraquecendo a cobertura militar nos setores de combate terrestre. Em termos tecnológicos, a sustentabilidade desta campanha assenta na introdução de novos vetores aéreos e mísseis desenvolvidos de forma doméstica pela Ucrânia, como o drone Lyuty e o míssil de cruzeiro Flamingo, este último com uma ogiva de 1.000 quilogramas e um raio de ação operacional fixado em 3.000 quilômetros, o que anula o conceito de profundidade estratégica do território russo. Na mesma noite do ataque em Kirishi, um míssil Flamingo atingiu as instalações do JSC V-Near Progress em Cheboksary, um instituto científico estatal dedicado à produção de componentes de alta precisão, incluindo as antenas Cometa utilizadas em mísseis de cruzeiro Iskander e munições guiadas russas. A escala da produção ucraniana, associada à destruição sistemática de 237 unidades de lançamento e radares russos entre junho de 2025 e março de 2026, permitiu a exploração de corredores aéreos desprotegidos. Na esfera política e social interna, o impacto manifestou-se na implementação de restrições de comunicações e redes móveis durante os preparativos para o desfile militar do Dia da Vitória em Moscovo, justificadas por razões de segurança, mas associadas por analistas militares à prevenção de coordenação civil ou perturbações internas num contexto de crescente pressão sobre as infraestruturas vitais do Estado.